nos abençoe adquirindo essa obra. Amém, irmãos? Amém. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. A palavra Ebenezer significa Deus ajuda. Alguns dicionários trazem a significação da palavra Ebenezer como a pedra de ajuda, e alguns outros trazem como a pedra do Deus ajudador. Ebenezer é uma palavra hebraica que em síntese significa Deus ajuda. Glória! Esta palavra, ela é citada aqui em 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 12, pelo autor do livro, Samuel, que era o sumo sacerdote, que era profeta e que era também juiz em Israel. E após algumas experiências que duram do capítulo 1 de 1 Samuel até o capítulo de número 7, o Samuel, que era o sumo sacerdote, pega uma pedra, literalmente, e ele coloca num ponto geográfico que era na fronteira entre duas regiões, a região de Mispá e a região de Sem. E ele então coloca na fronteira e ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando ele diz até aqui nos ajudou o Senhor, ele estava dizendo: Deus nos ajudou geograficamente, ou seja, até aonde nós alcançamos no sentido geográfico, até aonde nós palmilhamos no sentido físico, até onde nossos pés puderam caminhar, as veredas e os caminhos que tivemos a oportunidade de seguir no sentido geográfico, Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos ajudou. Agora ele também fala que Deus não apenas ajuda no sentido geográfico, indo até onde ele vai, mas também no sentido temporal. Deus nos ajudou ontem, nos ajuda hoje e nos ajudará amanhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. No sentido geográfico e no sentido temporal, Deus nos ajudou. E quando ele diz até aqui nos ajudou o Senhor, ele não está falando apenas no sentido geográfico, não está falando apenas no sentido temporal, mas ele está falando também no sentido circunstancial. Deus nos ajudou por onde nós caminhamos. Deus nos ajudou pelo tempo que tivemos de vida, e Deus nos ajudou em todas as circunstâncias pelas quais passamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Até aqui Deus nos ajudou. Eu tive Covid, fui constatado com Covid, senti muitos sintomas, mas pela misericórdia, bondade e propósito divino, Deus me curou. E eu posso dizer, depois de atravessar essa pandemia, que eu fui ajudado pelo Senhor na circunstância da Covid. Lá em casa, eu faço parte do grupo de risco porque sou obeso. Tenho obesidade, por conta da obesidade faço parte do grupo de risco, mas Deus, por sua generosidade e graça, por uma ação espontânea, voluntária, por um desígnio dele, me guardou. Agora eu tenho lá em casa a minha filha Mônica, tem 16 anos de idade, e desde os 9 anos de idade
ela tem a diabetes tipo 1, porque o pâncreas dela parou de funcionar e ela desde os 9 anos toma insulina e faz um tratamento muito sério em relação à diabetes. E a minha filha contraiu a doença, mesmo fazendo parte do grupo de risco. A misericórdia, a generosidade e a bondade de Deus livraram a minha filha. E eu posso dizer, eu e a minha casa fomos guardados pelo Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O pastor Rael tem 86 anos de idade. Ele tem mais de 60 anos de ministério. Andou com um dos maiores pregadores que esse Brasil já conheceu nas cruzadas realizadas pelo missionário Bernard Johnson. E o pastor Rael é do Rio, veio para São Paulo, anda com a gente já há uns 12 anos. E ele esse ano foi também afetado, infectado com o Covid, ficou 14 dias internado, com 85 anos de idade, já tendo tido 2 AVCs, mas a misericórdia, a bondade e a generosidade de Deus o resgataram, e até aqui nos ajudou o Senhor. Lá na nossa igreja nós temos um tecladista lá, que é um músico, o Elias, está tocando agora à noite lá, porque está tendo culto de ensino lá. E o Elias, ele ficou 33 dias internado em coma, chegou a fazer hemodiálise. Quando os médicos chegaram para a esposa dele, a irmanice, disseram assim: nós vamos desligar os aparelhos, porque não há mais condições de mantermos esse homem aqui vivo, é melhor ver se o organismo dele vai ou não reagir. E aí, quando desligaram os aparelhos, a igreja intensificou as orações, e depois de 34 dias, 33 dias entubado, no 34º dia, os médicos desligaram, e ele foi se recuperando, e foi reinserido, reintegrado, restaurado, e está lá tocando e servindo para a glória e honra e louvor do Senhor. Eu posso colocar uma pedra entre Mizpá e Sem esta noite e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Levante a sua mão, Xarabacandarabai. Aleluias, levante a tua face, levante a tua voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração, de louvor ao Senhor. Aleluias, aleluias. Interessante que eu, assim, não estava sabendo dessa agenda aqui, e eu sempre aprendi desde jovem, na mocidade, a não vir para a igreja sem uma mensagem preparada. Eu sou daquela escola de vir para a igreja com o dedo no meio da Bíblia, e esse dedo no meio da Bíblia indica que você tem alguma coisa para falar. Eu sou dessa escola, e eu, quando estava em casa essa semana, e vinha no meu coração muito esta palavra: prepara, Henrique, uma mensagem e diga para os meus irmãos aonde eu vou levar você. Eu não sabia onde eu estaria hoje, porque para mim eu estaria na minha sede lá, pregando, na verdade não pregando, participando do culto de ensino. E aí então Deus falou comigo: prepara uma mensagem, deixa ela na agulha, porque eu vou colocar você diante do meu povo, e você diga para o meu povo levantar a cabeça, levantar o ânimo, levantar a esperança, porque eu, Senhor, tenho ajudado o meu povo. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, por gentileza, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, a pedra de ajuda. Deus ajuda. Agora, a minha pergunta é a seguinte: quem e quando Deus ajuda? Eu separei aqui pelo menos 7 situações nas quais Deus vem
com a sua ajuda, com o seu auxílio e com o seu socorro. Primeira delas, Deus ajuda quando nós lamentamos pelos nossos pecados. Os irmãos aqui eu sei que gostam de Bíblia, não se entediam com a Bíblia. Abram as vossas Bíblias aí, no capítulo de número 7, versículo de número 2, que diz assim: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e naquele tempo lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. É interessante que parecia que estava tudo bem, porque se você ler o versículo 1 do capítulo 7, diz aí que a arca de Deus foi devolvida pelos filisteus aos hebreus, e que os hebreus, liderados pelos sacerdotes Eleazar e Abinadab, eles fizeram novamente um espaço para a arca de Deus estar dentro dos territórios de Israel, numa cidade chamada Quiriate Jearim. E aí a arca de Deus, que havia sido levada lá no 1 Samuel capítulo de número 4, quando nasceu o filho ou o neto de Eli, chamado Icabô, e a arca tinha sido tomada, agora a arca volta, a arca é devolvida, e parece que está tudo bem, parece que está tudo tranquilo, parece que era momento de descansar. Afinal de contas, a arca que havia sido roubada agora foi devolvida, está em segurança em Quiriate Jearim, controlada ou cuidada por 2 sacerdotes, Abinadab e Eleazar. Puxa vida, está tudo em paz, mas não está em paz. Há pecados escondidos que Deus precisa tratar, e o povo de Israel, quando compara o seu estado com a glória de Deus revelada através da arca do concerto, o pecado se manifesta, e a postura do povo de Israel não é fingir que está tudo bem, não é apenas cumprir protocolos e ser formais, não é esconder para debaixo do tapete a sujeira da família, da casa, do próprio coração ou da mente. A postura dos hebreus aqui é: eu sei que nós temos a arca, mas não adianta ter a arca fora, simbolizando a glória de Deus, e não sentir a presença poderosa, revolucionária, transformadora de Deus no interior. Não adianta ter um monumento, não adianta ter a imagem, não adianta ter a cara de e não ser o que tem que ser, não adianta parecer, porque no passado os hebreus já tinham passado por uma experiência tremenda, porque houve a guerra entre Israel e a Filistia, e aí então os filhos de Eli disseram: trazem a arca. Trouxeram a arca, eles morreram e perderam a arca, porque a arca por si só, ela não é suficiente, ela é apenas uma manifestação pública daquilo que deve estar acontecendo dentro dos corações, daquilo que deve estar acontecendo dentro da mente, daquilo que deve estar acontecendo dentro das casas. E aí então os hebreus tomaram ciência de que, apesar de parecer que está tudo bem, não está bem. Nós devemos nos prostrar, nós devemos rasgar as nossas vestes, nós devemos jogar cinza sobre as nossas cabeças, e nós devemos nos humilhar e nos lamentarmos pelos nossos pecados diante do Senhor. Aí, quando há esse lamento, quando há essa consciência, quando há essa percepção, vem Deus e ajuda, porque Deus ajuda quando lamentamos os nossos próprios pecados. Tem gente que faz de conta, mas tem gente que perscruta, escrutina,
tem gente que analisa, tem gente que pensa sobre si mesmo e percebe se a glória está só fora ou se a glória está dentro, se a glória está só na máscara ou se a glória está no coração, se o poder está apenas naquilo que é visível ou se de fato e de verdade há fogo no altar, de dentro para fora. E quem faz essa análise, quem faz esse escrutínio, quem faz esta percepção, chega à conclusão que todos nós devemos nos lamentar diante do Senhor, dizendo: nós somos pecadores, fazemos parte de uma geração pecadora e precisamos da sua graça, da sua generosidade e da sua misericórdia. Gilbert Keith Chesterton, um teólogo londrino, disse um pensamento que eu amo. Ele disse assim: a maior obra de Satanás contra a igreja não é outra senão aquela de fazer-nos pensar que está tudo bem. Chesterton diz: quando nós pensamos que está tudo bem e nos acomodamos, Satanás é que está trabalhando nessa falsa sensação de paz em todo o tempo. Porque se nós pararmos e fizermos uma análise, cada um de nós aqui, o que pode fazer é se lamentar pelos seus erros, é se lamentar pela própria injustiça, pela própria iniquidade, se humilhar diante de Deus e pedir que a misericórdia, a graça e a generosidade de Deus se manifestem. Se você está bem, glória a Deus. Mas se você só tem a arca por fora, esta noite é noite de ajuda de Deus para você. Se lamente pelo seu pecado e você vai ver a glória de Deus de dentro para fora. Diga para o seu irmão aí: Deus ajuda quem se lamenta pelos seus pecados. Aleluias, glória a Deus. Segundo, Deus ajuda quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus. Olha o que diz o versículo 3, eu sei que vocês gostam de Bíblia. O versículo 3 do capítulo 7. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos arrependerdes e converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos, a Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e então Ele vos livrará das mãos dos filisteus para sempre. Quem é que Deus ajuda? Quem não finge que está bem quando não está bem, quem se lamenta pelos seus próprios pecados e pede a misericórdia de Deus. Deus ajuda quem se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, e passa a servir o Senhor com exclusividade. O que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, e metanoia, um termo grego que significa mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. É por isso que o arrependimento não pode ser, em hipótese alguma, confundido com o remorso. O remorso é a tristeza pelo ter feito o que fez, e o arrependimento é mais do que apenas a mera tristeza, é a tristeza, mas um desejo de nunca mais voltar a fazer. Aí sim houve arrependimento. Metanoia é uma mudança de mente, metanoia é uma mudança de sentimento, e metanoia é uma mudança de atitude. É por isso que Deus exigiu de Israel: não adianta vocês terem a arca aí, não adianta vocês terem restaurado a arca, não adianta, vocês precisam se arrepender, ter uma mente diferente, um coração diferente, uma atitude diferente. Arrependimento requer demonstração pública, arrependimento exige manifestação exposta, pública. Por exemplo, Deus exige aqui deles algumas coisas. Deus exige, em primeiro lugar, que eles deixem os deuses estranhos.
Não existe arrependimento sem abandonar os deuses e os ídolos que mantemos nos nossos corações e na mente. Não existe. Deus fala: abandone os deuses estranhos, arranque do meio de vocês a Astarote. Astarote era uma deusa fenícia responsável pela fertilidade, pelo amor e pela guerra. E ela tinha um marido na mitologia fenícia, que era o Baal. E o Baal, junto com ela, davam a fertilidade, o amor e davam vitória na guerra. E aí Deus falou: vocês estão contaminados com a idolatria. Vocês têm a arca, mas vocês têm o ídolo também. Eu sei que vocês têm o ídolo. Eu sei que vocês também são ainda idólatras. Por isso eu quero dizer a vocês: abandonem, retirem os falsos ídolos de dentro de vocês. Manifestem publicamente que vocês se arrependeram. Entrem nas casas de vocês e naqueles altares dedicados aos ídolos, arranque os ídolos, quebre os altares e façam fogueiras públicas, porque assim todos entenderão que de fato e de verdade vocês se arrependeram. Urabacanda Arabahai. Jerônimo de Savonarola pregava em Florença, na Itália, e quando ele fazia sua homilia, ele dizia aos irmãos: não adianta vocês virem à igreja, não adianta vocês cantarem hinos, e dentro das casas de vocês, vocês manterem lá altares a outros ídolos. Eu convoco vocês a irem em casa agora e buscar tudo aquilo que afasta vocês de Deus, para que façamos uma fogueira na praça pública de Florença. E por diversas vezes, domingo após domingo, no meio da mensagem, o povo saía e ia em suas casas e tomava os ídolos, e o culto terminava na praça pública de Florença. Aleluia! O povo aquecido por uma fogueira que estava queimando os ídolos. Não existe arrependimento sem exigência de mudança de comportamento, sem exigência de mudança de mente, de coração e de atitudes. Deus fala: arranque a idolatria, arranque a prostituição, arranque aquilo que causa tristeza em Deus. Outra coisa, Deus diz assim: não só manifestem o arrependimento retirando coisas, mas preparem os vossos corações para mim. É muito bacana isso aqui. Deus diz assim: prepare o coração. Eu gostaria de ser bem recebido. Quando um rei vai visitar uma cidade e ele é amado, essa cidade se prepara. Quando uma autoridade pública vai visitar uma região e essa região tem apreço por essa pessoa pública, essa região é preparada. Assim diz o Senhor: preparem os vossos corações. Eu quero manifestar a minha glória, eu quero assentar a minha presença, eu quero habitar com vocês. Por isso, preparem os vossos corações. Quantos corações preparados nós temos aqui esta noite? Quantas mentes nós temos aqui esta noite? Aleluia! Quanta disposição nós temos para prepararmos e para recebermos o Senhor. Ainda o Senhor fala: servir a Ele só. É muito interessante quando fala isso, está falando sobre exclusividade. Arrependimento envolve retirar os ídolos, envolve preparar o coração, mas envolve também dar exclusividade para Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele está acima de nós mesmos. Se você tiver que, aleluia, chatear o seu pai para ter o Senhor, chateie seu pai, mas fique com o Senhor. Se você tiver que chatear a sua mãe para ter o Senhor, chateie sua mãe, mas fique com o Senhor. E se você tiver que chatear a si mesmo, cortar na própria carne, esmurrar o próprio corpo, mas servir o Senhor com exclusividade, faça isso. Sirva a Ele só. A minha vida é para a sua glória. Aleluia, os meus olhos são para a sua glória, os meus ouvidos para a sua glória, a minha boca para a sua glória, os meus pés para a sua glória, os meus sonhos para a sua glória, o meu dinheiro para a sua glória, o meu ministério para a sua glória. A minha vida não é para outro, senão para a sua glória. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia!
Aleluias. Arrependimento envolve tirar os ídolos. Arrependimento envolve preparar o coração. E arrependimento envolve dar exclusividade a Deus. Fala para o seu irmão aí: Deus ajuda quem se arrepende. Deus ajuda quem se arrepende. É do Martinho Lutero a frase: o pecado e o inferno estão casados, até que o arrependimento declare o divórcio. Quando nós nos arrependemos, há um divórcio entre o nosso pecado e o inferno. Agora somos santos, caminhando para uma mansão celestial, para as moradas eternas do Senhor. Deus ajuda, em terceiro lugar, aqueles que se congregam e que se unem em torno não das causas pessoais, mas da causa do Senhor. Deus ajuda quem se lamenta pelos seus pecados, quem se arrepende, mas Ele ajuda também aqueles que se congregam, que se ajuntam, que se tornam cúmplices, que têm reciprocidade, que mantém acesa a chama dos laços fraternais, que mantém os vínculos afetivos. Deus ajuda quem vive em união, em torno não das causas pessoais, mas da causa do reino de Deus. Olha o que diz o versículo de número 5, não se entendie da Bíblia, diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós. Aleluias, aleluias. Quem é que Deus ajuda? Aqueles que não se congregam, que não se ajuntam, que não se reúnem para buscar interesses próprios, para buscar atender às próprias demandas, mas aqueles que se unem para defender em comum acordo as causas do reino de Deus. Mispa, palavra Mispa significa torre de vigia. Era uma cidade que ficava em Israel, na região da Judéia, no território da tribo de Belém. Ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Foi escolhida por Samuel porque era uma cidade estratégica no sul de Israel, porque ela ficava numa região mais alta e dava para ver todo o sul de Israel a partir de Mispa. Ela foi capital de Israel por algum tempo. E nesse dia havia uma convocação de Samuel dizendo: deixem as suas casas, deixem as suas moradas e venham para Mispa. Venham fazer o que aqui nessa torre de vigia, nessa torre de sentinela? Venham aqui e se congreguem em torno da causa do Senhor. Deixem os afazeres, deixem as plantações, deixem as juntas de bois, deixem os enlaçamentos matrimoniais, deixem os contratos, os comércios, deixem todo tipo de prática e venham aqui e se unam em torno da causa do Senhor, porque Deus ajuda aquele que se congrega em torno da causa do Mestre, em torno da causa de Deus. A palavra de Deus diz, aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor diz e deixa para nós, aleluias, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus não ajuda de censor. Lá no Rio Grande do Norte, eu sou de São Paulo, mas eu morei lá em Natal 2 anos, e todo ano, quando Deus me permite, eu vou lá para Natal, no período de janeiro. E lá em Natal, no norte do Rio Grande do Norte, mais próximo de Natal, ali perto de Genipabu, tem uma cidade chamada Contenda, e quem mora na cidade são os contendeiros. Mas a pessoa pode ser mais pacífica, mais agremiadora que for, ela está destinada a ser contendeira pela cidade que ela nasceu. Mas você não precisa ser contendeiro. Se você não nasceu lá em Contenda, você não precisa ser contendeiro. Você não precisa ser, aleluia, divisor. Você não precisa ser dissensor. Você não precisa ser faccioso. Você não precisa ser sectarista. Você não precisa
fazer motins dentro da igreja, porque Deus persegue aqueles que dividem a noiva, mas aqueles que congregam, que se agremiam, que se ajudam, aqueles que lutam contra as diferenças, aqueles que procuram suportar uns aos outros, aqueles que procuram relevar as diferenças pelo nome do reino de Deus e pelo nome da boa harmonia e boa convivência cristã. Aqueles que se congregam recebem a bênção de Deus e podem dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você é um divisor futriqueiro, você não tem a ajuda de Deus. Mas se você é um indivíduo cortês, um indivíduo extremamente apaziguador, eu quero dizer, você tem a ajuda de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus nos ajuda quando nós nos lamentamos pelos nossos pecados. Deus nos ajuda quando nós nos arrependemos, mas Ele nos ajuda também quando nós nos unimos. Aleluias. Não adianta estamos juntos e lá fora não estamos juntos coisa nenhuma. O que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou fazer para atrapalhar. Não adianta. Não adianta divisão, não adianta dissensão, não adianta ser faccioso. Deus só ajuda aquele que está disposto a se congregar. Quarto lugar, Deus ajuda quando nós nos submetemos às autoridades espirituais que Deus levanta sobre nós. É muito interessante que lá no versículo 5, no finalzinho, Samuel diz assim: venham todo Israel, se congregue em Mispá, e eu orarei por vós. No versículo 6 diz assim: e Samuel julgava Israel em Mispá. E lá no versículo de número, aleluias, 8, 9 diz: então Samuel elevou a voz ao Senhor, orou pelo povo e sacrificou, e representou todo o povo diante de Deus. Nós temos que aprender que Deus levanta sobre nós autoridades, e nós devemos nos submeter a estas autoridades. Nós devemos nos submeter à autoridade paterna e materna. São as primeiras autoridades e vínculos que nós temos com os conceitos de autoridade. São as relações paternas, maternas, são as relações familiares. E ali há uma exigência de Deus dizendo: honre teu pai e a tua mãe, para que você prolongue os seus dias sobre a terra, e para que em tudo você vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Pai e mãe são autoridades levantadas por Deus sobre a nossa vida. Agora é interessante que quando nós entramos na igreja, nós temos uma outra autoridade. Quem é outra autoridade que está sobre nós? Aquele que nos ganhou para o Senhor Jesus. É uma autoridade que Deus coloca sobre nós. A palavra de Deus coloca uma distinção entre aqueles que ganham as pessoas para Jesus, que são chamadas de filhos, e aqueles que são os ganhadores das almas são chamados de pais. Os pais na fé. Nós podemos ter quantos anos for e a autoridade que for lá na sociedade. Quando entramos aqui na igreja e somos ganhos para Jesus por uma pessoa, precisamos aprender a respeitar essa autoridade espiritual que Deus coloca sobre nós. Agora, há uma outra autoridade dentro da igreja que nós precisamos respeitar, que é a autoridade pastoral. Não sei aqui os irmãos, mas há pelo menos 3 sistemas de governo de igreja. O primeiro sistema de governo é o sistema de governo mais congregacional, onde a própria assembleia decide as coisas. Esse é um modelo de governo de igreja. Aí a autoridade está com a assembleia.
Num segundo modelo de liderança de igreja, há aquele sistema de governo de igreja onde o corpo de presbitério ou de presbíteros, o presbitério coordena a igreja. Aí a autoridade está com o corpo de presbíteros. E há um último modelo, um último sistema de governo de igreja, que é o modelo episcopal, aonde a autoridade não está nem com a coletividade, com a congregação, nem com o corpo presbiteral, mas está com aquele homem que Deus levantou para conduzir aquele povo por um tempo. E a este homem, quem quiser ter a ajuda de Deus, precisa, aleluia, se submeter e respeitar a autoridade. É claro que nós temos na Bíblia, já desde os tempos do Antigo Testamento, pessoas que se levantam, que se opõem contra as autoridades constituídas por Deus, mas todas essas pessoas têm, aleluia, o desfavor de Deus com elas. Mas aquele que se submete à autoridade constituída, que reconhece as autoridades espirituais, aquele que vem a Mispá e diz assim: eu venho aqui a Mispá e coloco a minha cabeça debaixo das mãos de Samuel e peço: Samuel, ora por mim, sacrifica por mim e peça a Deus por mim. E Samuel faz isso. Quem respeita a autoridade do homem de Deus, aleluia, tem a ajuda de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se submeter às autoridades paternas, maternas, se você é uma pessoa que está dentro da igreja, mas não se aculturou ainda a aprender ou a viver de forma submissa à autoridade daqueles que já estavam na igreja e que ganharam você para Jesus, e se você não está ainda familiarizado, ambientado com a ideia de ter que se submeter às autoridades, seja a coletividade no modelo congregacional, seja ao presbitério no modelo presbiteral, ou seja ao episcopo no modelo episcopal, se você não está acostumado a isso, eu quero dizer para você, há um tempo de Deus para você. Se submeta à autoridade, você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, há um tempo de crescimento, de aprendizado, há um tempo de edificação para você, há um tempo de você largar de mão todas as suas relutâncias e rebeldias e se submeter e deixar as autoridades de Deus guiar a sua vida, e você vai ver que você vai ser ajudado por Deus, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão ou para a sua irmã: Deus ajuda quem se submete à autoridade espiritual. Aleluias, glória a Deus. O pastor não comprou esse sermão aqui não, viu? Aliás, se fosse comprar não tinha preço. Ele não encomendou não, viu? Isso aqui é bíblico. Samuel diz: venham a Mispá, fazer o quê? Venham aqui, se ajoelhem diante de mim, e eu, como uma autoridade de Deus, vou colocar as mãos sobre vocês. Eu não vou abusar de vocês, porque a autoridade que é a autoridade de Deus não abusa das ovelhas. A autoridade não é déspota, não é tirana, não é autocrata, pelo contrário, é respeitadora, é humilde, é servidora. Aliás, o nome ministro na Bíblia vem de um termo grego chamado uperetes. E o que é uperetes? Uperetes era aquele que remava o barco no lugar mais fundo, que fazia mais força, que era menos considerado e que ficava sofrendo num calor terrível. Esse é o ministro, aquele que dá a sua vida pela igreja, e como recompensa disso tem o serviço, a submissão e o respeito da igreja à sua autoridade. A autoridade não impositiva, mas uma autoridade natural e espontânea, decorrente da gratidão pelo que os homens de Deus fazem por nós. Fala para o seu irmão aí: Deus ajuda quem se submete à autoridade. Fala para ele aí, sem relutância, se desarme, deixa Deus conduzir a sua vida pelos homens de Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Tem gente que não tem sucesso na vida porque não houve autoridade espiritual. Tem gente que não consegue ter êxito na vida porque não ouve aquilo que os homens de Deus falam. Não ouve conselhos de gente que está orando, que está buscando a Deus por essa pessoa. Eu sempre trabalhei aí desde os 18 anos como pastor,
E eu sei que muita gente já veio a mim, e você dizer para a pessoa assim: faz tal coisa, é essa a palavra de Deus para você. E ela voltava daí um ano e dizia assim: sabe aquele conselho que o senhor deu? Sim, então, eu fiz, só que não. E a minha vida tomou um rumo totalmente maluco. E agora eu estou vindo aqui. E aí, como pastor, dá vontade de você chutar. Chuta que é laço, mas não pode. Como pastor, você deve abraçar, perdoar e dizer: não interessa quantas vezes você cair, eu vou sempre estar do seu lado como um homem de Deus, para te dar força, para que você se levante, retome o seu caminho e viva as promessas de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos respeitar a autoridade espiritual que Deus levanta sobre nós. Aleluias, glória a Deus. Deus ajuda. Aleluias, glória a Deus, aquele que respeita a autoridade. Para eu terminar, Deus ajuda aquele que se consagra. Olha o 1 Samuel capítulo de número 7, versículo 6, assim: e congregaram-se em Mispá, e fizeram o que lá em Mispá? Tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E então Samuel ia recebendo os casos, ia julgando o povo. Deus ajuda quando há o interesse de consagrar. A consagração aqui envolve o jejum. A consagração aqui envolve confessar os pecados. E a consagração aqui envolve cumprir os rituais litúrgicos, porque eles pegaram água, e esta água lá no livro de Levítico era usada para banhar aqueles que entravam nas reuniões solenes. Eles se banhavam, cumpriam os rituais litúrgicos e se consagravam a Deus. Quando você se consagra a Deus, Deus te ajuda. Aleluia. Você está se consagrando, você está orando, você está buscando a Deus, então de forma natural a ajuda de Deus virá para você, uma resposta de Deus virá para você, um socorro de Deus virá para você, uma porta de Deus se abrirá para você. Se preocupe em se consagrar e deixa que Deus vai reverter e mudar aquilo que precisa ser mudado. Sexto lugar, quem é que Deus ajuda? Deus ajuda aqueles que dependem de Deus contra os seus inimigos e que não buscam lutar com suas próprias forças. Eita. Deixa eu dizer, Deus não ajuda quem acha que pode se cuidar sozinho. Deus não ajuda quem é independente, quem é soberano. Deus não ajuda quem é arrogante, prepotente, empavonado, ensimesmado. Deus não ajuda, mas Deus ajuda aquele que, quando é enfrentado pelos inimigos, prostra-se diante do Senhor e diz: Senhor, não tem nada que eu possa fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, a minha esperança está no Senhor. Faz o que precisa ser feito e você vai ver Deus te ajudar. Se você é capaz de cuidar de você mesmo sozinho, você não precisa de médico. Mas o Senhor não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para os fracos, para os debilitados, Ele veio para os dependentes, Ele veio para aqueles que são enfrentados, mas não buscam defender a si mesmos com as armas mundanas e terrenas, mas buscam que a justiça de Deus seja feita e colocada em prática. Olha que interessante, nós estamos terminando. O versículo de número 8 diz assim, versículo 7: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, o que os filisteus fizeram? Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, e disseram os filhos de Israel a Samuel: não pare de clamar ao Senhor por nós, não pare de orar para que Deus nos livre das mãos dos filisteus. E então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. E sucedeu que, estando ainda Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel. Israel está no culto, Israel não
não está buscando armas, Israel não está regimentando exército. O que Israel está fazendo diante da ameaça? Israel está fazendo culto, Israel está cantando no hino da harpa, Israel está cantando no meio das irmãs, Israel está servindo ao Senhor. E o Samuel está onde? O Samuel está mexendo no holocausto. O que está acontecendo? É um culto. E os inimigos vêm. E quando os inimigos dizem assim: nós vamos acabar com o culto deles, nós vamos calar a boca de Samuel agora, e nós vamos destruir essa reuniãozinha que eles estão fazendo lá em Mispá. A Bíblia diz: e então, quando os filisteus cercaram Mispá, trovejou o Senhor dos céus. O texto é muito claro quando ele diz: e trovejou o Senhor dos céus. Fala para o seu irmão assim: Deus usa costumeiramente a natureza para defender os seus servos, enquanto estes se preocupam com o culto. Aleluia! Você se preocupa com o culto e deixa Deus levantar o que tiver que levantar, trovejar do jeito que tiver que trovejar, mover a natureza do jeito que tiver que mover. Aleluia! Deixa o Senhor agir a seu favor e te ajudar. Aleluia! Em Josué 10:11, Deus parou o sol para Josué vencer. Aleluias! Em Juízes capítulo 5, versículo 4, quando o exército de Canaã, dos cananeus, liderados pelo general Jabim, estavam subindo o Monte Azor, ou Tabor, a Bíblia diz que a Débora não podia fazer nada, o Baraque não podia fazer nada, mas Deus derramou uma chuva torrencial dos céus. Aleluia! Deus foi usando a natureza. A palavra de Deus diz que quando Israel foi atravessar o território de Og, rei de Bazã, o maior homem que a Bíblia registra, um homem que tinha uma cama de 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura, quer dizer 2 metros de largura por 9 metros de comprimento, um gigante maior do que Golias. A Bíblia diz que quando Israel foi enfrentar, Moisés disse ao Senhor: nós não temos como enfrentá-los. Aí Deus disse assim: fica tranquilo, vai fazendo culto, porque enquanto vocês estiverem fazendo culto, eu vou usar um exército de vespões que vai invadir a orelha, o ouvido deles, e eu vou desbaratinar o exército, aleluia, de Bazã. Eu vou matar o exército de Og. Eu vou usando os elementos da natureza enquanto o meu povo vai fazendo culto. Vai fazendo culto, vai dando glória, vai dando aleluia, vai dando celebração, aleluia, vai acendendo o altar do holocausto e vai dedicando a Deus adoração e louvor. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, porque o Senhor troveja esta noite neste lugar. Aleluia. Diga comigo assim: mãe. Diga: mãe sabe das coisas. Olha o que está escrito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 10, no cântico de Ana, quando Deus deu Samuel para ela. Ela diz assim, lá no cântico de Ana, ela diz assim, lá no capítulo de número 2, no versículo de número 10, ela diz assim: os que contenderam com o Senhor serão quebrantados. Mas não serão quebrantados de qualquer forma, serão quebrantados a partir dos céus, porque trovejará sobre eles o Senhor. Sim, o Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei e o exaltará o poder do seu ungido. Mãe sabe das coisas. Fala para o seu irmão: mãe sabe das coisas. Diga: a Ana há muitos anos já tinha profetizado que o ungido seria defendido. Aleluia, o papel do ungido é ficar no culto. Vai no culto. Os inimigos estão chegando, vai para o culto. Os inimigos estão chegando, acende o altar. Os inimigos estão chegando, degola o cordeiro. Os inimigos estão chegando, chama os músicos. Os inimigos estão chegando, manda cantar louvores a Deus. Os inimigos estão chegando, deixa Deus cuidar dos inimigos. Nosso papel aqui é louvar ao Senhor e prestar a Ele culto de adoração, de louvor e de celebração ao Senhor. Deus ajuda aquele que não quer se defender sozinho.
E aí então Samuel, depois dessa vitória sobre os filisteus, ele pega uma pedra e ele coloca então entre Mispa e Sem, e ele diz: até aqui nos ajudou. Aleluias, aleluias. Fala para o seu irmão: não levante monumentos às suas desgraças, mas levante monumentos aos grandes feitos de Deus na sua vida. O Samuel levantou um monumento, ele erigiu, aleluias, uma esfinge, e todos aqueles que passavam em Mispa, todos aqueles que passavam naquela fronteira, olhavam para a pedra e diziam assim: aquela pedra marca o dia que os crentes estavam fazendo culto, os filisteus se reuniram, e Deus defendeu os desde os céus. Deus trovejou e manifestou a sua glória para guardar os seus servos. Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar. Aleluia. Chora mesmo pelos seus pecados, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar. Chora mesmo por todos os seus erros e você vai ver Deus te ajudando. Se arrependa dos seus pecados e você vai ver Deus te ajudando. Aleluia. Se congregue, você vai ver Deus te ajudando. Quer ver Deus te ajudando? Vem congregar, vem para cá, vem para Mispa, vem receber a bênção de Deus aqui. Aleluia. Quer ver Deus te ajudando? Se submete às autoridades. Larga de ser turrão, larga de ser essa lenha dura, indomável. Aleluia. Deixa o carpinteiro Jesus talhar você na machadada da graça. Deixa ele trabalhar com você. Deixa ele sabe. É como diz o Spurgeon, eu amo essa frase do Spurgeon. Ele diz assim: como é que Deus faz um servo fiel? Aí ele diz assim: Deus usa poucos ingredientes, irmão. O Spurgeon dizia: Deus usa o martelo ou a marreta, Deus usa o fogo e Deus usa a bigorna. É assim que Deus forma seus servos, é talhando na marretada. Mas o Spurgeon termina dizendo: mas não interessa, nós estamos nas mãos do ferreiro, e o ferreiro vai produzir uma bela obra, uma peça maravilhosa. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Vem congregar, se submete às autoridades. Aleluia, deixa a sua vida ser consagrada ao Senhor, e você vai ver Deus te ajudando. Consagra a sua vida ao Senhor e deixa que Deus vai te ajudar. Não procure ficar fazendo autodefesa. Mas me falaram isso, me acusaram daquilo. Deixa Deus ser o juiz das suas causas. Deixa Deus julgar as suas causas. E vai se preocupando em fazer o que você sabe fazer de melhor. Vai se preocupando em fazer culto, dar glória a Deus. Aleluia. Se pular no meio da igreja e fazer barulho para o Senhor, vai se preocupando em fazer culto ao Senhor. Aleluia. E para de ficar, aleluia, levantando monumentos às desgraças. Deixa as desgraças para lá. Quem só levanta monumentos às desgraças não é ajudado por Deus. Mas aquele que tem coragem de colocar uma pedra e dizer assim: essa pedra não vai lembrar de quando a arca foi embora. Essa pedra aqui não é para lembrar que Rofine, Finéias e Eli morreram. Essa pedra aqui não é para lembrar que os filisteus oprimiram a gente durante muitos anos. Essa pedra aqui não é para lembrar das injustiças e dos problemas que nós passamos. Não, essa pedra aqui, ela vai ter o nome de Ebenezer. Ela vai lembrar a ajuda, o socorro e a visitação do Senhor. Aleluia. Levante o monumento ao Senhor pelas vitórias que Ele tem te concedido. Quantos têm recebido vitória ao Senhor aqui, do Senhor aqui? E quantos desejam levantar monumentos? Aleluias, aleluias ao nome do Senhor pelas vitórias. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e é eficaz. Que essa palavra, Pai, fixe nos nossos corações e na nossa mente, e que saiamos daqui cheios de esperança, sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.